desculpa. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre os movimentos do nosso planeta. O nosso planeta, ele faz parte... O nosso planeta que faz parte do sistema... Solar. Sistema solar. Ai, gente, solar. E apagou o meu... Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Agora deu pane aqui, tio Gil. Minha caixa de e-mail fechou. Só um minutinho que eu vou abrir tudo de novo, tá? Nosso planeta faz parte do sistema solar. Você já encheu sua garrafa? Já? Já encheu sua garrafa? E esse sistema solar... Ele é formado aí... Ué, gente, fechou minha conta do Google, é isso mesmo? Deixa eu só ver aqui. Queria mostrar os meus slides tão bonitinhos dos planetas. Tio Gil, você está me ouvindo? E aí, gente, esse sistema solar, ele é apenas um dos milhões de sistemas que existem dentro da nossa galáxia. Qual é a nossa galáxia? Professor, não está perguntando. Não está não, amor, porque fechou minha caixa de e-mail. Eu estou tentando abrir novamente aqui para eu mostrar para vocês. De novo vai aparecer uma coisa para poder confirmar. Só um minutinho, para eu mostrar a página para vocês. Agora foi. Só que o computador está lento um pouquinho, rapidinho vai entrar. Deixa eu apresentar aqui de novo com vocês, que agora entrou aqui para mim, tá? E aí, o nosso planeta ele está inserido dentro desse sistema solar que tem como estrela principal quem é? O Sol. Gente, a Via Láctea, só a Via Láctea, ela tem mais de 100 bilhões de estrelas. Quem me garante, quem sou eu, Fabíola, na fila do pão, para garantir que só existe o sistema solar com esses planetas? O ser humano, ele ainda é muito limitado. Ele não aprendeu e conheceu nenhum por cento do que é o universo. Imaginem, será que existe só esse sistema com esses planetas? Eu acredito que não, porque existem outras estrelas com as mesmas características do Sol. Só que a gente não conhece. Nós somos muito limitados, né? E aí, o Sol, que é a estrela principal, ele tem aí os planetas que fazem parte do seu sistema, do qual a Terra faz parte também. Todos esses planetas aqui, eles realizam a sua órbita ao redor do Sol. A este movimento em que os planetas giram ao redor do Sol, ele é chamado de quê? Alguém falou aí? Translação. Translação. Vocês sabem quanto tempo os planetas eles levam para dar uma volta completa ao redor do Sol? 365 dias? 375 dias e 6 horas, todo mundo sabe, é a Terra. E os outros planetas, vocês sabem?
Só para vocês terem uma noção. Olha lá, Mercúrio é o primeiro. Mercúrio leva, gente, 87 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Depois de Mercúrio, a gente tem Vênus, que está aqui, ó. Vênus já leva um pouco mais. Vênus leva 224 dias terrestres para poder dar uma volta completa ao Sol. Lembrando aqui de Mercúrio, por ser o planeta que está mais próximo do Sol, a face de Mercúrio, que está voltada aqui para o Sol, tem uma temperatura mais ou menos de 400 graus Celsius. Em contrapartida, a face que está aqui, ó, escura, do outro lado, que não está sendo iluminada pelo Sol, tem uma temperatura de menos 180 graus. Olha isso, o extremo. Tem como ter vida nesse planeta? Não. Não. É o extremo, é o extremo. Imagina, um dia com temperatura de até 400 graus, aí 12 horas depois, supondo que seja um dia de 24 horas. À noite já chega para menos 180. Não tem ser humano que aguente essa diferença de temperatura muito alta e muito baixa. Então, por isso que não tem vida lá. Ou morrer de calor. Depois tem a Terra. A Terra nós sabemos que, né, demora 365 dias e 6 horas. Depois da Terra vem quem? Marte. Quanto tempo será que Marte leva para dar uma volta completa ao Sol? Tem que ser mais. 450? Não, falaram aqui 450. 698 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Caraca, Depois de tudo? Marte, isso tudo, hein? Depois de Marte, quem é que vem? Pô, imagina então. Júpiter. Olha a distância de Júpiter. Gente, Júpiter leva 11 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. 11 anos terrestres, tá, gente? A gente está comparando com o nosso tempo terrestre, beleza? Depois de Júpiter, a gente tem o quê? Saturno. Ih, Saturno, ó, tá mais longe ainda. Quanto tempo vocês acham? 20 anos. Quase. 25 anos. 29 anos e 6 meses para dar uma volta completa ao redor do Sol. Depois de Saturno, olha lá, ainda tem Urano. Oi, pode falar. Imagina Netuno. Pois é, a gente vai falar dele agora. A gente vai falar dele. Ele está perguntando, imagina Netuno, que é o que está mais distante. Ó, Urano, que está lá longe, é o penúltimo. Vocês sabem quanto tempo Urano leva para dar uma volta completa? 39? 39? 50. 84 anos terrestres para dar Nossa, uma volta acertei. completa ao Sol. Ô, E tia, agora, Netuno, o último. Caraca. Sei não. É? É mais isso aí, eu acho. Ó, gente, Netuno, ele leva 164 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Tudo isso, assim, gente, a gente vai comparando no ano terrestre, tá? Comparando, fazendo essa conversão, por conta dessa distância. professora, Oi. aí a pessoa nesse planeta, É o quê? a pessoa se tiver nesses planetas, tipo, se tivesse sobreviver, É muito distante do Sol, não tem como ter vida. Não tem como ter vida, porque não tem ainda todas as características que o nosso planeta ele possui. A temperatura lá é muito baixa. Fala. não, mas Ela tem que ir primeiro. Vai lá. Você já foi? Não? Mas tá com água ainda, não precisa. Espera só um pouquinho. professora, eu sei, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, se uma pessoa conseguisse morrer pra lá, ela ia morrer antes de o planeta dar uma volta, porque Ah, com certeza. Olha só, o colega tá falando aqui para mim. Presta atenção, Vinícius. Se uma pessoa conseguisse ir para Netuno, por exemplo, ele iria morrer antes do que o planeta dar uma volta completa ao Sol, com certeza, né? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas chegam aos 100 anos. Imagina, 164, não tem como. professora, Fala, pode falar. as pessoas morreriam praticamente 1 hora depois de chegar lá.
Ah, eu não sei. No meio que Ou na hora de chegar lá, imagina. É A difícil. nave estiver congeladinha. Olha lá. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso planeta. O nosso planeta, gente, aqui é só para a gente se certificar. A gente já sabe disso, né? No passado, fala. Oi, Pablo. Espera ela, que ela quer encher a garrafinha dela. Vai lá você primeiro, porque não pode ficar também passando toda hora a gente ali fora. A gente tem que ver, porque também tem outros alunos que vão. Olha só, o nosso planeta, ele tem um formato esférico. Ele não é uma esfera bonitinha que nem está lá no globo terrestre que a gente tem na escola para estudar, não. A Terra, ela tem toda, assim, umas ranhuras, assim. Ela é toda tortinha e mais achatada nos polos. A figura geométrica que mais se assemelha ao formato real do nosso planeta é o geóide, que é esse formato aqui. Ela é mais achatada nos polos, né? E aí, até chegar, gente, à conclusão de que a Terra ela não era plana, né? Levou-se muitos anos. Hoje em dia tem um pessoal aí que ainda insiste em falar, surgir e tentar explicar que a Terra é plana. Mas, gente, coitados dos estudiosos, dos astrônomos, né, que tiveram um trabalhão naquela época para observar e, através dos seus experimentos e estudos, chegarem à conclusão de que é redonda. Primeiro deles, antes deles acharem que a Terra era redonda, eles achavam realmente que a Terra era plana porque era só uma observação a olho nu. Então, quando eles chegavam no horizonte, assim, no mar, eles realmente pensavam que a Terra acabava ali. Eles achavam que se os barcos navegassem para além do horizonte, né, quando chegasse lá no final, eles iriam cair num buraco negro, que não teria mais fim. Tanto é que os primeiros mapas que foram confeccionados, que foram feitos, eles colocam muitos desenhos de monstros marinhos, porque eles realmente acreditavam que existiam esses bichos no mar e que os levavam para esse buraco negro. Mas e aí, graças a Deus, né, os astrônomos da época, os cientistas, começaram a fazer observação. E aí, eles ficaram encucados com uma coisa. Ué, quando o barco ele vai para o horizonte, ele vai sumindo para mim, da minha vista, devagarzinho. Ele não some de uma vez só. Ora, se a Terra fosse plana, se o barco chegasse lá na bordinha final, o que ia acontecer com ele quando ultrapassasse? Ele ia cair de uma vez. Mas não é assim que acontece. O barco ele vai sumindo devagarzinho, reforçando essa ideia de que a Terra é redonda. Uma outra teoria também que um astrônomo, né, o Eratosthenes, ele percebeu. A gente viu que a Terra ela é iluminada pelo Sol, e aí ele surgiu alguma dúvida. Ele pegou duas cidades diferentes, em locais diferentes, mas que estavam voltadas para o mesmo lado do Sol, ou seja, recebendo a iluminação solar. Só que tinha um porém. No mesmo horário, vamos supor, meio-dia, essas cidades não recebiam a mesma quantidade de luz solar. Ele viu que em uma cidade, o sol ao meio-dia ele estava no alto, exatamente, não tinha sombra, não fazia sombra. E na outra cidade, ao meio-dia, o sol não estava exatamente no alto, ele estava um pouquinho mais inclinado, reforçando essa ideia de que é redondo. Porque se fosse plana, todos os países e cidades receberiam a mesma quantidade de luz solar. Isso é fato, né? Então, essa coisa de que a Terra é plana, não é. Ela tem o formato de um geóide. Os satélites estão aí para nos mostrar o formato, né? Professora, Oi. tem pessoa que diz que a NASA faz tipo uns negócios de filme naquelas telas verde, Aham. que a Terra é plana, que estão mentindo. Isso. Eles estão falando aqui que já ouviu falar que a NASA manipula as informações. Esses satélites, essas imagens de satélites que nós vemos, ela é transmitida pela NASA, né?
Inclusive, ano passado, eu até passei, eu não sei se as professoras falaram para vocês, eu até passei para a Tia Beth, que eu falei para os meus alunos. A NASA disponibilizou no YouTube as imagens da Terra em tempo real. Se vocês forem no YouTube em casa, eu não sei se agora ela continua, se cortou o acesso, não. Vocês botem lá no YouTube, imagem da Terra, NASA, e aí já clica no link, você vai vendo a imagem dos satélites sendo transmitido no tempo real, a imagem do nosso planeta. Bem bacana, para a gente ter uma noção de como é. Então vamos lá. Já vimos, temos certeza que o nosso planeta ele é plano ou ele é redondo? Redondo. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. E aí, para facilitar, gente, a nossa localização, vocês também já aprenderam as linhas imaginárias que foram sendo criadas. Por que eu vou falar da linha do Equador? Porque a linha do Equador é esse paralelo principal que divide, que corta a Terra ao meio em dois hemisférios, hemisfério norte e o sul. E por que isso é importante, gente? Nosso planeta ele não está retinho no sistema solar, não. Ele tem uma ligeira inclinação em relação ao seu eixo. Por conta disso, a gente vai ter temperaturas diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte ao mesmo tempo, não vai ser igualzinho. Se a Terra estivesse em pezinha, os dois hemisférios teriam as mesmas temperaturas. Como a gente não tem, a gente vai ver as estações do ano entrando de maneira diferente neles. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo. Ele tem uma duração aproximada de quanto tempo? 24 horas. 24 horas. Na verdade, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas, para facilitar a nossa vida, né? Os cientistas arredondaram para as 24 horas. E, lógico, essas 24 horas a gente chama de dia. Equivale a um dia terrestre, não é isso? O movimento de rotação ele tem uma importância muito, muito grande para nós. Ele é responsável pela alternância do quê? Dos dias e das noites. Lógico, no período em que vai estar claro, sendo iluminado pelo sol, será dia, e no outro será noite, né? E aí, o movimento de rotação ele é responsável pelo movimento aparente do Sol. Por que eu falo movimento aparente do Sol? Se a gente for agora, lá fora, e começar a fazer uma observação do Sol, a gente vê que o Sol nasce em um ponto, e ao longo do dia, o que acontece com o Sol? Ele se põe. Mas ele se põe no mesmo lugar que ele nasce? Não. Não. Ele nasce de um lado e se põe do outro. Isso, ele nasce de um lado e ele se põe de outro. A posição, né? O Sol sempre nasce a leste e sempre se põe a oeste. Ele pode ser utilizado como um instrumento de localização. Se você estiver perdido em algum lugar, você não tem o GPS para te ajudar, você não tem bússola, não tem mapa, você pode olhar para o Sol. O Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Da onde a gente está aqui na sala, o Sol ele nasce aqui atrás e ele se põe lá no horizonte a oeste. Mas, gente, o Sol, nós temos, então, um movimento aparente do Sol. Porque a gente sabe que, olha lá, o Sol, ele se movimenta? Não. Quem se movimenta são os planetas, né? Só que esse movimento de rotação da Terra nos faz ter um movimento aparente. Porque parece que o Sol se mexe, mas não é ele. Para a gente ter essa ilusão de que o Sol nasce a leste, que ele está se movimentando e que vai se pôr a oeste, o nosso planeta tem que fazer um movimento contrário. Então, o movimento de rotação da Terra, ele ocorre no sentido de oeste para leste, porque o Sol está aqui parado. A Terra vem ao contrário e aí dá a impressão de que o Sol se põe e se movimenta. Oi? Anti-horário. Isso aí. Então, esse movimento é importantíssimo para a gente. Imagina se a gente não tivesse movimento de rotação. Um lado da Terra sempre seria dia e o outro sempre seria noite. Como é que a gente ia fazer? Não ia ter como, né? Tem que se mudar toda hora. Exatamente.
Aí, ó, aqui é um exemplo do movimento de rotação, e a gente tem aí no sentido anti-horário, como ele falou para a gente, e na verdade é a Terra que se movimenta e não é o Sol. Ele está lá paradinho no lugar dele, bonitinho. O outro movimento que nós temos aqui, galera, é aquele de translação, que é o que a Terra e os outros planetas que nós vimos no início da aula, ele realiza, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E aí, ele tem uma duração aproximada de 365 dias e 6 horas. Pois é. Mas o que a gente vai fazer com essas 6 horas restantes, gente? Exatamente. A gente vai usar essas 6 horas no ano bissexto, porque a gente não pode desperdiçar 6 horas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer um dia com apenas 6 horas. Um dia ele tem 24. Aí o que cientista... Calma, não precisa gritar, não. Me deixou quase surda aqui. Um dia ele tem 24 horas. E aí a sacada dos cientistas, bom, a gente não pode desperdiçar essas 6 horas, mas eu também não posso ter um dia de 6 horas. Vamos juntar essas 6 horas e formar um dia. 6 vezes 4 dá 24. Então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, onde a gente inclui um dia no nosso calendário terrestre, no mês de fevereiro. De 4 em 4 anos, a gente tem o dia 29 de fevereiro. Tá certo? Há alguma dúvida? Não. Mas olha só. Não. Além da gente ter, né, essa volta ao redor do Sol, o movimento de translação ele é responsável pela passagem das estações do ano. É graças ao movimento de translação que a Terra, ela, ora está mais próxima do Sol, ora está mais distante do Sol. Sabendo que a volta que a Terra realiza ao redor do Sol tem uma forma de elipse, né? Pode falar. Vai lá. Tem a forma de elipse. Nós temos aqui, então, momentos em que o nosso planeta vai estar bem mais próximo e momentos que vai estar bem mais distante. E qual será a consequência disso? As estações do... As estações do ano. As estações do ano, é claro. Bom, olha lá. No momento em que a Terra estiver mais próxima do Sol, os raios solares vão incidir de maneira mais ou menos igualzinha sobre os dois hemisférios. Estão vendo aqui? Só que a Terra não fica parada. Ela vai girando, girando, até chegar a esse ponto em que ela está mais distante. E aí, a gente vai ver que um hemisfério recebe uma incidência maior de luz solar do que o outro. Olha lá. Nessa posição aqui, o hemisfério norte recebe uma maior incidência de luz solar em relação ao hemisfério sul. Então, nessa posição aqui, será verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E aí vai acontecer um fenômeno, galera, o que a gente chama de solstício. Solstício é quando os raios solares incidem de maneira mais direta em um hemisfério do que no outro. Nesse posicionamento aqui, nós vamos ter o solstício de verão para qual hemisfério? Norte ou sul? Qual hemisfério que está recebendo mais calor aqui? Norte ou sul? Olha aí a imagem. Hemisfério norte e o hemisfério sul. Qual deles aqui está recebendo maior incidência de luz solar? O norte. Então, eu sei que em 21 de junho terá a entrada do verão para o hemisfério norte. E para o sul? Vai ser verão ou vai ser inverno? Vai ser inverno. 21 de junho ocorre o solstício de inverno para nós no hemisfério sul. Quando nós temos a entrada da estação do ano, a gente vai ter o dia
o dia mais curto, no caso aqui do verão, e a noite mais longa. No inverno não é assim? Os dias são mais curtos e as noites mais longas? No nosso verão é o contrário. Os nossos dias eles são mais longos e as noites mais curtas. Esse ano a gente não teve horário de verão. Mas dezembro, janeiro, 6 horas e ainda estava claro, não é? Então a gente tem dias mais longos e noites mais curtas no verão, ao contrário do inverno. Então ocorrem os solstícios. Quando o nosso planeta está do lado oposto, vai ser o contrário. Olha lá, o hemisfério sul, ele está recebendo uma maior incidência de luz solar em relação ao hemisfério norte. Então, a gente vai ter verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte. E aí, nós vamos ter o solstício de verão para o hemisfério sul. Por quê? Vai ser o dia mais longo do ano para esse hemisfério, que aí coincide com o dia 21 de dezembro, que é a entrada do verão para nós, tá certo? Além dos solstícios, a gente tem o que nós chamamos de equinócio. A palavra solstício quer dizer sol no alto. Equinócio quer dizer sol igual, ou seja, os raios solares incidem de maneira uniforme, igual, nos dois hemisférios. E a gente não vai ter tanta diferença de temperatura, coincidindo, então, com a primavera e com o outono. Nessas duas estações, as temperaturas não são mais parecidas? A gente não tem dias de muito, muito calor, como no verão, e nem dias de muito, muito frio, como no inverno. As temperaturas médias são iguais. Por quê? Porque os raios solares estão incidindo de maneira igual nos dois hemisférios, tanto para o hemisfério norte quanto para o sul. E aí nós vamos ter o equinócio. O equinócio vai ser a entrada da estação, e a gente vai ter um dia exato de 24 horas, sendo 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, certinho? Noite. Alguma dúvida? Não. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar esses slides depois lá na plataforma para vocês depois, quando vocês quiserem estudar também, ok? Então, olha lá. Oi? Não precisa, não. Os solstícios são as épocas onde os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados. Ou seja, um hemisfério vai estar mais iluminado do que o outro. A gente só pode ter inverno ou verão, certo? Os equinócios são as épocas em que os hemisférios norte e sul são igualmente iluminados. E aí vai ser as estações do ano, primavera e outono. E aí nós temos aqui, olha só para a gente entender como acontece. No equinócio, olha lá, a Terra ela recebe, os dois hemisférios recebem incidência de luz solar, então só pode ser primavera e outono. Aqui no solstício, o hemisfério norte está recebendo uma maior incidência de luz solar, vai ser verão, no sul vai ser o contrário, inverno. É sempre assim. Em um hemisfério vai ser verão, no outro vai ser inverno. Quando no outro for primavera, no outro hemisfério vai ser outono. E assim vão acontecendo as sucessões, ok? Ah, olha lá. Nós falamos aqui em relação ao nosso ano bissexto, como ele é realizado. Às 6 horas, de 4 em 4 horas, a gente acrescenta um dia no nosso calendário. Agora, olha só. Esse aqui é o mapa mundi, aquele planisfério que a gente tem, que temos aí todos os continentes. É a mesma coisa do globo terrestre, só que de maneira plana. É como se a gente pegasse uma folha de papel, envolvesse o globo terrestre, que é redondo, passasse todas as informações de continentes, de oceanos para aquele papel e depois abrisse. A gente vai ter essa disposição aqui dos continentes e dos oceanos. Exatamente, tá? Essa parte aqui é continuação dessa. A gente tem que ter essa ciência, porque a Terra ela é uma esfera, ela não é plana, tá? E a gente já viu que por conta da inclinação do nosso planeta,
existem áreas que são mais quentes do que as outras, porque recebem uma maior incidência de luz solar. Essa inclinação do nosso planeta vai ser responsável pelas zonas térmicas. Professor, o que é isso? Bom, existem áreas no planeta que recebem sempre uma maior incidência de luz solar. Essas áreas estão próximas da linha do Equador. Essas áreas terão climas sempre quentes. Olha lá, na linha do Equador, a gente tem o que nós chamamos de zona quente ou tropical, porque a incidência de luz solar sempre vai ser maior. O Brasil, olha aqui, ó, quase em sua totalidade na zona tropical. Por isso que a gente só tem esse clima quente que a gente tem aqui, né, gente? Acima da linha do Equador, entre os trópicos, nós temos o que chamamos de zona temperada. Temperada norte, porque se localiza no hemisfério norte, e temperada sul, porque se localiza no hemisfério sul. As temperaturas aí serão mais amenas. A nossa região do Brasil, olha lá, ela está situada no hemisfério sul, mas na zona temperada sul. Por isso que lá a gente tem um inverno mais rigoroso, a gente consegue identificar as estações do ano melhor. Acima dos trópicos, a gente tem as zonas polares, ou zonas frias, que ficam lá nos extremos, Polo Norte e no Polo Sul, que são aquelas áreas que recebem uma incidência de luz solar de maneira mais perpendicular ainda. Então, os raios solares incidem menos, podemos assim dizer, sobre essas regiões. Não é à toa que são as regiões mais frias do mundo, são as nossas áreas de geleiras. Combinado? Alguma dúvida? Não. Não? A tia vai parando por aqui, porque já chegou a minha hora. Deixa eu sair da minha conta aqui.